3, 2, 1. Começando mais uma exclusiva aqui no canal do Pimenta. E dessa vez mais uma resenha europeia. Que eu estou com ele, o atacante do SV Neuhoff, Pedro Rodrigues Amorim. Caralho, Pedro Rodrigues Veloso de Amorim. Rodrigues de Amorim. É isso mesmo? É isso, Acertei? É isso tudo assim mesmo. Pô, que nome grande. Cara, foi mais fácil acertar o nome do teu time do que acertar teu sobrenome. Foi difícil, viu, pra aprender ali na escola. Penei, viu? Tu penou? Porra, graças ao meu pai. Sobrenome todo dele? Todo dele. Todo dele. Caralho, bem. Pega o nome do pai e dá uma moral pra ele. Wellington. Aí, ó, abraço, ó. O Wellington tá ali nos acompanhando. O que você tá fazendo aqui em Goiânia, cara? Me conta. Estamos de férias aí, ao mesmo tempo tratando de negócio e tudo, mas aproveitando pra matar a saudade, né? Muito tempo sem vir aqui já. Última vez, nem lembro quando foi a última vez que eu estive aqui. Sério? Tu gosta daqui? Tu sente saudade? Tem boas lembranças. Tem? Boas lembranças. Aquela sua geração era boa. Era. Geração 99 do Goiás. Levamos o Goiânia invicto ali. Sim. Podia ter levado muito mais. Era bom. Você ainda troca ideia com alguém daquela época? Aí eu fui pra lá junto com Trindade, né? Uhum. Vocês conhecem ele como Trindade. O Bode? O Bode. Vai lá. Vulgo Bode. Vai lá no de carona que tem de carona com o Bode. Vulgo Bode, a gente desde criança, né? Crescemos junto ali jogando. Feijão também, Flavinho, Rodrigues, Vanderlei. Sim, Vanderlei é um dos poucos que permanece aqui em Goiânia. Aí vai misturando aí, misturou a geração 2000, 99, 98, né? Foi a transição ali. A gente tem contato ainda com muita gente, Samuelzinho, Thiago Reis. Pô, bem, que elenco, brabo. Todo mundo vingou, né? Umas peças ali. Dos que tu falou vingou, né? O Alisson também. O Alisson, caralho, saudades do Alisson. Esse é pra poucos, essa referência é pra poucos. O elenco era bom, cara. Era bom. Quem treinava? O 17 era o Leandrão, né? Era o Leandrão. Na época que ele tinha acabado de subir pra treinador. Ele era preparador físico. Aí na época, quando ele subiu o 17, tinha esse elenco recheado, era ele. Entendi. Depois no 20 já foi com o Augusto, né? Com o Glauber. Irmão, você é natural de João Pinheiro? João Pinheiro. Minas Gerais. Pô, mas qual que é a tua ligação com Brasília? Na verdade, a minha ligação menor é com Minas. Eu nasci em Minas mesmo. Minha família, meus pais já moravam em Brasília. Tava pra nascer, minha família toda é mineira. Minha mãe falou, não, ele tem que nascer em Minas. Entendi. Foi em Minas. Foi lá só pra ter dentro do carro, na viagem. Foi? Só pra nascer lá e ser mineiro mesmo. Entendi. Depois fiquei só os dias lá do resguardo da minha mãe e voltei pra Brasília. Onde você fica lá? Eu tava lá em Brasília no final de semana. Na verdade, a nossa cidade é divisa com Brasília. É Valparaíso. É Valparaíso. Entendi. É Goiás. A rua da minha casa, eu ponho um pé de lá, eu tô no DF, e o pé de cá, eu tô no Goiás. Tu se considera goiano ou brasiliense? Cara, eu considero mineiro, né? Que por mais que eu não... Mas a gente... É porque quando a gente vai pra fora assim, aí você fala, sou de Valparaíso de Goiás. Aí ninguém conhece. Aí você fala que é de Brasília, aí pronto. Aí já ameniza... Tu é mais brasiliense, então. Já ameniza a conversa ali, sabe? Já adianta. Tu foi muito novo pra Europa, cara. Foi. Com que? 20 anos? Não, foi 18. 18 anos? Mano, tu tinha muita coisa... 19. Tinha acabado de completar 19. Tu tinha muita coisa pra viver aqui. Por que aconteceu de você ir pra Europa e quem foi que te levou pra esse caminho? Bom, a verdade lá foi assim, quando eu saí do Goiás eu fui pro Ceilândia, né, no Sub-20, a gente foi campeão candango, e aí a gente foi campeão candango e deu acesso à copinha, né? Certo. Lá de Brasília, campeão, aí deu acesso à copinha. E aí tinha um amigo meu que inclusive jogou comigo no Goiás também, jogou no Palmeiras, o Goiás. Sei demais, o Igor. O Igor Goiás. E aí ele já tava lá em Portugal, tinha acabado de chegar também. E a gente trocando ideia e tal, aí ele... Né, chegou com moral lá também e o treinador falou, tô precisando de jogador assim. Ele pegou e falou comigo. E a gente tinha acabado de ser campeão do Candango lá também. Cara, eu falei, Pedro, é pra ontem, estão precisando, é só vir que tu vai jogar. Entre ir pra lá e pra Copinha, querendo ou não, a gente olha daqui, né, é uma oportunidade pra entrar na Europa. E aí foi assim, cara, ele que fez essa ponte entre eu e o clube, ele que me abriu as portas, assim, pra Europa, de Portugal, foi através dele. E no começo foi bastante difícil? Tipo, se adaptar lá? Por mais que seja a mesma língua, mas eu falo assim, cultura, rotina, distância da família, como é que foi esse período? Cara, a distância da família pra gente que cresce no futebol, né, a gente
Isso aí já, mesmo que tu tá do outro lado, a distância pra gente é a mesma coisa. Isso aí parece que já vai acostumando ali, mas chegar lá, o estilo de futebol é diferente, o jeito de pensar o jogo é diferente. Tanto é que desde que eu fui, eu mudei muito o meu estilo de futebol que eu tinha aqui no Goiás para o que eu tenho hoje. Graças a isso, essa adaptação. Então, assim, realmente não foi fácil. Cultura, por mais que a língua é parecida, é a mesma, só que aí entra o sotaque, né? Sim. Os caras é igual se você for ali pro Nordeste, se você for pro Sul, se os caras falar rápido, você já fica... Mas até agora tu não soltou nada de português de Portugal não, tá? Não. Pra quem ficou muito tempo lá, suas palavras ainda são português Brasil. Tem. Às vezes eu dou uma travada, assim, mas não... Querendo ou não, como eu tive essa última temporada também fora, né, na Alemanha, acabou que... Mas quando eu estiver aqui só com português, aí acaba que você fala igual eles também. Não... Entendi. Acaba adaptando, não tem jeito. Entendi. E qual foi o seu primeiro clube lá? Foi o São Pedro? São Pedro da Cova. Foi? Foi junto com o Goiás. Você jogou com o Elias também lá também? Com o Elias também. Pô, só parceiro. que ele chegou quando eu tava saindo. Ele chegou no final do campeonato, eu saí. Ele chegou do meio pro fim, eu joguei o início e o meio. Entendi. No meio eu fui pro outro. Você falou que você mudou muito suas características da época do Goiás pra lá. O que mais mudou? Do Pedro do Goiás pro Pedro do Pedro São Pedro? Pimenta, eu acho que assim, principalmente em estilo característica de jogo mesmo, ser mais objetivo, sabe? Porque o europeu, assim, em si, ele quer o futebol simples e objetivo, né? E a gente, o brasileiro, já às vezes prefere dar uma caneta do que fazer concordo. O gol ou progredir. Então foi mais nesse sentido mesmo, de ser objetivo. De aprender a dar drible, né? Não mudar o que eu tenho de melhor, que é o drible em velocidade e tudo, mas procurando sempre o gol. Procurando. Tanto é que eu comecei a fazer mais gol também depois que me adaptei a esse estilo de pensamento de jogo. Aqui no Goiás você era ponta? Era ponta. Lá, sempre fui ponta. Sempre foi ponta. Lá tu permanece ponta? Lá também já teve times que eu passei, joguei de 10, né, da função 10, meio campo, já joguei de falso 9, mas a principal é ponta mesmo. Irmão, foram 6 anos de Portugal? 6 anos de Portugal. 6 anos de Portugal, 10 times. Queria que você falasse um pouco, não de cada time, né, porque é muita coisa. Como é que é o futebol em Portugal? Tipo assim, era o que você esperava quando você saiu daqui? Mais ou menos. O futebol em si era, mas a realidade, né, que a gente vai daqui para lá com ideia muito diferente do que eu no meu caso, eu fui sem saber nada, né? Meu colega, né, o Goiás na época, falou as condições do time e tudo, mas chega lá, você depara outra coisa. É outra realidade. Então, eu acho que muita gente, quando vai assim, acaba indo, não digo ilusão, sabe? Mas acaba quebrando um pouco a expectativa do que pensa que é. Acha que, né, que vai e acaba sofrendo mais do que talvez estivesse aqui no Brasil. Então, é uma adaptação muito grande nesse ponto também, nessa quebra de expectativa, assim. Isso foi o fato de você ter mudado de tantos times assim, até também. Você chegar em um que você falou assim, que foi o Celoriense de Braga, assim. Que foi o que você durou, você ficou uma temporada completa lá. Fiquei Tanto é que foi esse o melhor momento. Foi das temporadas, eu acho que foi ali deve estar entre as duas melhores temporadas em Portugal. Em Portugal, em termos de número, né? Sim. Foram, se não me engano, 18 ou 17 jogos e 11 gols. Mas também já foi a minha segunda temporada, já estava ali mais... adaptado. Já estava mais adaptado ao futebol deles. Peguei um treinador que também entendia o meu estilo de jogo, conseguia, né, usufruir do melhor. Então, acho que foi uma junção das duas coisas, sabe? Quando eu cheguei no São Pedro também, eu cheguei muito bem, mas depois entrou questões de direção, presidência, e aí acabou também envolvendo dentro de campo, né? O extracampo acabou refletindo dentro de campo. No Celoricense foi uma temporada que, infelizmente, foi a que parou pelo Covid, né? Sim. Foi a temporada que parou pelo Covid, senão tinha dado para fazer mais coisa ainda. Pô, e o que você acha que faltou para você não seguir em Portugal, eu digo, evoluindo a respeito de divisão, né? Sim. Porque você jogava muito em clube que disputava distrital, sim, né? Sim. E nunca, tipo assim, um que chegasse você, um time da terceira liga. Pimenta, O que você acha que faltou? Eu acho que talvez eu não digo um empresário, mas alguém para direcionar ali para o melhor caminho. Porque desde que eu cheguei, como eu fui sozinho, e desde que eu cheguei lá eu sempre me virei sozinho, e os clubes que eu fui,
foi porque alguém, né, me conhecia dentro do campeonato e comentava, mas eu acredito que era mesmo ter alguém para falar assim, por exemplo, eu cada temporada eu tava trocando de time, trocava de treinador, trocava de distrito. Primeira temporada eu fui pro Porto, distrito do Porto, depois eu fui para Vila Real, depois já tava em Braga, depois eu fui para Viseu. Então, assim, querendo ou não, eu não tinha uma sequência com o mesmo treinador, com pelo menos boa parte do elenco, estava sempre em adaptação, Então, acho que isso que pesou. E às vezes não porque os clubes não queriam, muitos clubes, né, pediam e tal, era mesmo dentro de mim, eu não gosto de me acomodar, sabe? E aí eu, na minha forma, tentando procurar sempre estar melhorando, melhor oportunidade, melhor condição. E pronto, fui tomando essas decisões, sabe? Mas acho que o que poderia mudar, talvez tivesse alguém ali para direcionar melhor, né? Sim. Porque você tendo alguém que já passou por aquilo, você sabe que ele vai te evitar tu cometer os mesmos erros que ele. Então, mas eu acho que foi mais nesse sentido, assim. Qual que é o melhor lugar para morar lá em Portugal? Você que passou por vários lugares ali. Pra morar, assim, pra viver, os dois lugares que todo mundo fala é Porto e Lisboa, né? Sim. Só que eu falo que são dois extremos diferentes. O Porto, por mais que ele não é capital, ele é uma cidade tão grande quanto Lisboa. Porém, ele não tem a confusão que Lisboa é, sabe? Lisboa é muito... Parece que tem São Paulo lá piorado. Pô, eu ia falar exatamente isso. Lisboa é São Paulo. É São Paulo. E Porto é Rio de Janeiro. Cara, eu não diria que é o Rio também, mas é tipo, você no Porto, você consegue ter a loucura e consegue ter a tranquilidade. Então você escolhe... É Brasília, pô. Pronto. É Brasília. Brasília. É quase isso mesmo. Brasília. Parecido com Brasília. Entendi. Então eu, no meu ponto de vista, eu escolheria, assim, se fosse só pra morar, o Porto. Entendi. Porto, acho que tem essa... Tu gosta do equilíbrio, né? Você Um pouco de você tranquilidade quer a e um pouco de você vai pra loucura. bagunça. Você quer a tranquilidade, você tem. Lá você tem os dois. Eu acho que é... Pô, eu acho que eu ia querer morar em Lisboa, viu? Lisboa é só loucura o tempo todo. O tempo todo. Pra quem gosta, à noite lá então. O Pô, pessoal fala, né? Eu não pessoal, conheço. verdade. Você é um cara casado desde Eu moleque, não né? conheço. Tá maluco, tua mina tá fechada contigo desde Goiás, capaz. Desde sempre. Desde Goiás ou antes de Goiás? Desde Goiás. Desde Goiás. Conheceu ela aqui? Foi. Daqui de Goiânia? É? Não, ela é de Brasília também, de mas foi Brasília. na época que eu tava aqui. Entendi. Irmão, assim, queria saber a respeito de estádio. Porque você jogou em muito estádio aqui no Brasil na base. Qual que é a comparação em comparação com os estádios lá de Portugal? Tipo assim, lá é de boa? Cara, Porque você jogou distrital, né? não, mas é totalmente diferente a atmosfera, né? Eu falo principalmente indo pra Alemanha também agora. Desde da distrital até, assim, o nível de paixão deles é o mesmo, o comportamento deles no estádio é o mesmo. Você não vê, eu já comentei isso aqui. Porra, teve um jogo nosso do Campeonato Brasileiro aqui contra o Corinthians, na Serrinha. A torcida do Corinthians veio toda, pô. A gente tava no vestiário Jogando aquecendo. em casa, mas fora. Não, a gente chegou pra aquecer, que a gente chega bem antes, né? Tava ali se preparando ainda, não tinha... Na festa a gente escutou a torcida chegando, tambor batendo e tal. A gente tava todo mundo assim, um olhou pra cara do outro, tipo, a gente já falou, não é o nosso, a nossa não faz esse barulho todo. Quando a gente sai pra aquecer, cara, eles tinham vindo em peso. Então, assim, esse calor que tem aqui, a gente não tem lá. Uma vez ou outra você pega um derby, né? Que lá chamam de derby, pega um clássico, e aí tem uma bagunçazinha assim, mas bem longe dessa atmosfera que a gente tem aqui. Vamos falar ainda do seu futuro, mas assim, agora tu tá no SV Nijmegen. Nijhoff. Por que dessa mudança? Tipo assim, depois de tanto tempo em Portugal, por que você escolheu dar um passo diferente na Europa? Então, foi mesmo igual eu falei já antes, né? Entrar um pouco nisso, no fato de eu sentir que eu já estava muito acomodado à vida que eu tinha da distrital em Portugal, sabe? Já estava muito acomodado e por eu ser novo ainda, eu falava, não posso me acomodar com isso, porque os portugueses, se a cultura deles é muito acomodada. Eles são bem acomodados. E aí eu quis fugir disso, fui atrás de contatos, de pessoas que, né, de ver. Eu não fui atrás da Alemanha, mas surgiu a oportunidade de ir para lá também. Pronto, e quando eu vi as condições, o campeonato que era, falei diretamente com o treinador e tudo, foi um interesse assim mútuo, né? Foi difícil no caso com a minha mulher, pelo fato da gente que ela tinha um trabalho dela em Portugal, tinha um contrato e tudo, ela não podia simplesmente deixar. E pronto, eu decidi arriscar e graças a Deus a gente conseguiu fazer essa temporada aí.
Foi uma das melhores até agora na Pô, Europa, né? e desenrolar a língua, desenrolar na língua. Ah, não, a língua, o alemão É. é complicado. Tu tá o quê? Básico Não, nem o ainda? básico, Nem nem o o básico básico. ainda? Nem o básico, porque desde que eu cheguei lá, a gente se comunica em inglês. O Ah, treinador entendi. falava inglês com a gente onde era no inglês. Então, acaba que você fica preso ali no inglês e não vai Não atrás desenvolve. de aprender o alemão. Mas o alemão é complicadinho, complicadinho. O máximo ali é o bom dia, boa tarde, Como é que é? Fala contar. pra gente. Como é que é bom dia em alemão? Bom dia é Guten Morgen. Guten Morgen. É, E boa tarde. você tem que quase, né, brigar assim For. com. Sim, sim. Boa tarde é Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. É isso. Mas, pô, mas vamos falar da linguagem da bola? Essa tu foi bem. Na moral, como é que foi sua temporada no Nijhoff? Foi a melhor? Sua melhor temporada? Da Porque, Europa, acho que sim. sim, Acho que porque tu foi sim. campeão. Fomos campeões da Copa, né? Da Pokal. Aham. E não só por isso, acho que foi a temporada que consegui ter mais sequência também. Não tive lesão, temporada completa, consegui fazer todos os jogos da temporada. Então, tipo assim, acho que foi a melhor pegando o contexto geral, sabe? Não só olhando para os números, né, para gols e isso, mas eu acho que no contexto geral, eu pessoalmente também, confiança e pronto, eu acho que foi uma temporada assim, foi a melhor na Europa, né, no contexto geral. Em termos de gols, aquela história, né? O jogador, quando tá confiante, as coisas tendem a acontecer mais. Desde que eu cheguei lá, tive um início de adaptação também, que querendo ou não, você sai do futebol português pro alemão, é diferente também, é diferente. Então ali eu tive uns primeiro mês, digamos assim, de adaptação ao futebol dele, mas depois saiu o primeiro gol, já aí tirou o peso. Já renovou? Não, ainda não. Ainda Pretende, não. pretende seguir na Alemanha? Ou você tá disposto a mais algum desafio aí? Não tenho, como quem diz, não tenho preferência assim, sabe? Tô conversando com eles também. A gente tem conversado, mas não chegamos a um acordo ainda, tá em aberto e eu tô analisando aí o que Deus tem de melhor aí guardado, né, pro futuro. Ainda não tá nada em aberto. Mas você tá feliz? Tô, tô. Você tá feliz com tipo, esse momento que você tá vivendo? Sim, sim. Como eu falei, foi a palavra é essa. Acho que foi uma temporada que me retornou aquela alegria De de jogar. jogar mesmo assim, de ter o prazer em ir pra campo. Porque, como eu falei, Portugal já tava ficando muito acomodado. Uhum. Então, tipo, já não Tu tinha tava aquela aparecendo nos importância. pagode. Tu tava ficando muito conhecido. Não, não, não. Também. Isso Não, não, isso pô. isso é Isso é bom? boato, é boato. Isso é bom? Não, eu falo assim, nos times. É, Isso é depende, bom? Ficar depende, conhecido é bom ou não? depende. É importante. É? Depende da forma, né? Do Sim, conhecimento. entendi. Mano, você tá no Brasil. Você pretende voltar pra cá? Irmão, Se chegar uma proposta hoje de algum time daqui, tu pensa? cara, eu falo que é muito tempo longe, né? Igual eu falei, cara, aqui em Goiânia, eu vim no Brasil a última vez faz 3 anos, foi em 2022, Uhum. e eu não consegui vir aqui em Goiânia. Então, antes de vir, devo ter. Eu acho que a última vez que eu tive aqui em Goiânia foi quando eu saí de Goiás. Então, Nossa, então faz assim, tempo. tem tempo, É. tem tempo. Agora, o sentimento é igual eu falei, aquela atmosfera de você sentir aqui com a torcida, o Uhum. calor da torcida brasileira e outra. Tá perto mais que meus pais moram em Portugal, né? Uhum. Querendo ou não, tá com os amigos aqui, os parentes. Assim, era um desejo também, Uhum. voltar a jogar aqui uma temporada, duas, quem sabe. Você consegue aproveitar quando você tá aqui? Consigo. A Eu gente. falo assim, ó, aproveitar todo mundo, a família inteira. É pouco tempo, né? Uhum. Pouco tempo. Pouco tempo. A gente faz o esforço para tentar se dividir ali com a maior parte das pessoas, mas um pouquinho para cada, mas a gente acaba organizando e. Mas passa muito rápido. Entendi. Muito rápido. Qual que é o planejamento do Pedro aí para a próxima temporada? Ou então, você tem alguma meta a cumprir na carreira? Pimenta, sinceramente, é o que eu falo com a minha mulher. Quero, né, que a gente esteja feliz em algum lugar que, se for para ser aqui no Brasil, se for para ser em Portugal, se for para ser na Alemanha ou em outro lado. A meta no futebol é estar feliz fazendo aquilo que a gente ama, né? Acho que essa é a principal meta, estar feliz com a família, com aquilo, com o que você trabalha. Basicamente é isso. Agora, definir algo assim, se é por aqui ou se vai ser por lá, ainda não tá definido, não. Tem um tempo ainda pra definir. Irmãozinho, queria agradecer Eu pela que essa resenha. agradeço, tá maluco? Pô, tá maluco. A Obrigadão primeira de pelo muitas. convite. Que isso, eu Pois que é. agradeço. O cara veio de Brasília pra cá, resolveu os negócios, claro. Mas aproveitou, já veio aqui
Pedrão, quero que tu olhe agora. Quero primeiro te desejar todo sucesso. Obrigado, irmão. Que você continue brilhando lá na Europa. Venha só a passeio mesmo. Obrigado, irmão. Eu te dou essa dica, tá? Quando tu vier ficar lá em Brasília, me avisa, porque eu tô com... Tem que colar mesmo. Nossa, tô Tem que gostando de colar lá, mesmo. viu? É bom, pô. Pô, tem uns Cidade trenzinhos. boa, cidade Tem uns boa. trenzinhos bons pra mim É lá. interessante. É interessante, pra mim é bom demais, pô. Tem que ir lá mais vezes. Pô, fui lá no Clube da Motonáutico, bem demais lá. Bem, Você anda excelente. nos lugares bons. Eu gosto. Pedrão, olha pra câmera ali agora e peça um like e a inscrição no canal do Pimenta. Rapaziada, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É isso. Obrigadão Tamo junto. mais uma vez aí pela moral. E compartilha, hein? Compartilha, Também, muito. Importante. Até chegar em Portugal, até chegar na Alemanha, até chegar em Valparaíso. É isso aí. O mundo inteiro. João Pinheiro. Ô, João Pinheiro, verdade, hein? É isso. Deixa o like, comenta, principal, inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis. Um abraço.